Olá! Hoje nós vamos falar sobre integral de uma função vetorial. Como nós já vimos, uma função vetorial é uma função que ela tem módulo, direção e sentido, né? Porque ela é formada por vetores. Então, ela vai ter uma componente na direção y, uma funçãozinha na direção y, uma funçãozinha na direção j e uma funçãozinha na direção k. Isso se ela tiver no espaço, tá? Se ela estiver no plano, ela só vai ter duas componentes. Então, como que a gente calcula a integral de uma função vetorial? A integral de uma função vetorial, a gente calcula do mesmo jeito que nós calculamos a integral de uma função escalar. A gente calcula a integral dela componente a componente. Como assim, né? Então, eu vou calcular a integral de quem está com i, a integral de quem está com j e a integral de quem está com k, separadamente. Vamos para um exemplo que fica mais fácil de entender. Então, está aqui essa integralzinha. Uma integral definida, indo de 1 até 4. Então, nós vamos calcular aqui na componente i primeiro. Posso calcular tudo junto? Pode, mas vou fazer separado para ficar mais fácil para a gente entender. De 1 até 4, 1 sobre t na direção i. A integral de 1 sobre t, né, é ln de t. Isso é uma fórmula, tá? Então, toda vez que eu tiver 1 sobre alguma coisa, se essa coisa for algo linear, a integral dela é ln de t. O que é algo linear? Algo linear é que não está elevado a nada, tá? Então, deu ln de t. Terminei a minha integralzinha na direção i? Não, porque é uma integral definida. Então, eu tenho que substituir os limites de integração. Superior, então, ln de 4, menos ln de 1. Superior menos o inferior. Aqui em cálculo, a gente não precisa calcular, tá? Assim, fazer essa conta. ln de 4 para a gente é um número, mas para quem não gosta disso, pode deixar em calculadora, tá? A gente deixa ln de 4 e ln de 1 é um valor notável, vale zero, mas posso usar a calculadora, tá? Então, na direção i, a minha integralzinha deu ln de 4. Pronto. Vamos calcular agora a integral na direção j. Então, vai de 1 até 4. Pego aqui, ó, quem está na direção j. E faltou o dt aqui, para indicar qual que é a variável que eu estou integrando. Coloco o dt aqui. Igual. Ó, isso aqui é uma regra, tá, gente? Quando eu tiver uma constante sobre uma variável linear, pode ter uma soma, uma diferença ou alguma coisa assim, isso vai dar ln, né? Aí a gente coloca em módulo, tá? Quando tiver mais de uma letrinha, na verdade aqui faltou um módulo. Por que faltou módulo? Porque não existe ln de número negativo, tá? Então, a gente tem que pôr o módulo ln do que está embaixo, que é 5 menos t. Professora, eu não estou entendendo de onde está saindo isso. É uma fórmula, gente, tá? Toda vez que eu tiver 1 ou 2, uma constante que seja, sobre alguma coisa, linear, a integral disso é ln do que está embaixo, tá? Então, aqui, terminei? Não, porque falta eu substituir os valores. Superior menos inferior. Então, opa,
desafio aqui, só para substituir os valores. Superior é 4. O inferior é 1. Então, nós vamos ter ln de 5 menos 4, ln de 1, menos ln de 4. ln de 1 é 0, tá? É um valor notável, a gente sempre deixa como 0. Então, vai ficar 0 menos ln de 4, que deu menos ln de 4 na direção J. Ah, deu negativo, não tem problema, tá? Professora, mas você acabou de falar que o ln não pode ser negativo. Aqui, ó, esse número que está aqui não pode ser negativo. Aqui, sim, pode ser negativo, tá? E vamos para a terceira componente, a componente K. Então, ó, de 1 até 4, meio dt. Bom, o que a gente vai fazer essa integral aqui? E essa integral tem dois números embaixo. Mas vamos lembrar, vou escrever aqui separadamente, só para a gente raciocinar um pouquinho, né? Então, na verdade, ó, esse meio de t, na verdade, é o quê? Ó? Não é a mesma coisa que eu escrever 1 sobre 2 vezes 1 sobre t. Então, esse meio passa a ser o quê? Uma constante que está acompanhando o 1 sobre t. Então, acabei de falar para vocês que é uma regra, quando eu tiver alguma coisa sobre o t, né, que o t estiver embaixo, essa regrinha vai dar ln de t. Então, aqui, vamos nós. Uma constante, quando eu tenho uma constante, vai dar ela mesma, meio, sobre 1 sobre t. 1 sobre t, a integral dele é ln de t. Pronto. Terminei o exercício? Não, porque é uma integral definida, tá? Então, nós vamos fazer superior menos inferior. Superior menos inferior. Quem que é o superior? Quatro. Quem que é inferior? 1. Então, aqui, o que vai dar isso daqui? ln de 1, nós já vimos que é 0. ln de 4, eu deixo como ln de 4 mesmo. Então, deu meio ln de 4 na direção K. Posso usar a calculadora e calcular quanto vale ln de 4? Pode, mas não tem necessidade, tá? Então, quanto que deu essa integral, né, no final das contas? Olha, na componente I, ela deu ln de 4 na direção I. Na componente J, ela deu menos ln de 4 na direção J. E na componente K, ela deu meio ln na direção K. Então, é assim que a gente calcula uma integralzinha, né, de função vetorial. A gente calcula componente a componente. Aí a gente pode pensar assim, ó, eu tenho ln de 4 positivo, ln de 4 negativo. Posso cancelar? Não, por quê? Um está na direção I, outro está na direção J,
tá? Então, é I com I, J com J, K com K. Então, o que tem de novo, né? A maneira de calcular a integral é a mesma que a gente sempre calculou. O que muda? Eu calculo na direção I, depois eu calculo na direção J, depois eu calculo na direção K. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários, que depois eu faço novos vídeos para auxiliar.